Amigos e amigas, permitam eu chamá-los assim, porque de fato são meus amigos e minhas amigas, exatamente, pessoas, gente boa toda a vida que nos acompanham, o nosso Roda de Amigos, que estamos começando neste momento de novo, chegando a muitos lares. Aliás, a TV TVR que está expandindo cada vez mais. E agora estamos chegando em outras regiões também. Assim, eu cumprimento ao William e a toda a equipe da TV TVR que faz um trabalho sensacional, levando o sinal muito mais longe para você que está nos vendo aí no sofá da sua casa. Senhoras e senhores, nós hoje vamos conversar com um jovem pastor que teve sua infância, a sua juventude, nasceu aqui no município de Quintana e ele vai contar um pedacinho da sua história. Depois ele vai falar pra gente como que ele entrou na igreja evangélica, como que ele foi convidado, por quem ele foi convidado e como que houve toda essa transformação. E aí, sabe o que aconteceu? Ele construiu a sua própria igreja, isso mesmo, com as suas mãos, sendo o pedreiro, o próprio pedreiro, construtor, levantando a sua obra desde o alicerce até o acabamento, e hoje ele faz aí os cultos todos os domingos às 19 horas, 19h30, né? E você vai acompanhar a partir de agora um pedacinho desta história. Ele vai contar muita coisa interessante para nós. Sente-se no sofá, fique à vontade junto com sua família e nós vamos chamar os nossos apoiadores. Presta bem atenção em cada empresa, em cada loja que nós vamos chamar agora, que são os nossos apoiadores. Isso, que nos ajudam a levar tanta coisa boa até você. Faça uma visita a esses comerciantes, compre nesses comerciantes. Isso mesmo, cada centavo investido por eles, Deus vai retribuindo e ajudando muito eles também, porque eles nos ajudam muito a levar este programa até você. Então vamos lá, junto com eles, começando o nosso Roda de Amigos, contando a história desse jovem pastor Claudinei Teles, aqui do município de Quintana. Bem-vindos que o Roda de Amigos está começando agora. Roda de Amigos, oferecimento DJD Mercado, ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos, Cardone Distribuidora, Autoescola Millennium, DJD Fitness, Lojinha Kids, Casa Natan, Comercial Brenda, 14 Bis Eletrocores, Multicoisas, Distribuidora de Bebidas Os Irmãos, Beto Copino Body Shop, Líder Supermercado, Itapuã Móveis Eletro. Claudinei Teles no nosso programa de hoje. Bem-vindos ao Roda de Amigos. Amém, obrigado, prazer estar com você aqui também, um prazer te receber aqui. Para mim, motivo de alegria estar aqui para compartilhar momentos da nossa vida com vocês aí. Eu creio que vai surgir muitas perguntas e respostas interessantes para cada um de vocês aí. Com certeza. O Claudinei, que é amigo da gente há muito tempo, reside em Quintana, nós vamos conhecer toda a história dele, mas ele que sempre olha o Roda de Amigos pela tela, ele assiste o Roda de Amigos. Hoje ele está dentro do Roda de Amigos. Hoje nós estamos por lá de dentro aqui, vamos saber as curiosidades aqui, Eu creio que tem muita coisa bacana para a gente compartilhar hoje. Vamos compartilhar um pouco da nossa história, da nossa vida, da onde Deus nos tirou e da onde Deus nos colocou. E para mim é uma honra, mais uma vez eu falar para ele, é uma honra te receber aqui, para mim é uma alegria. Eu sempre acompanhei o trabalho à distância e hoje nós estamos por lá de trás das telinhas aqui. Eu creio que vai ser bacana. Com certeza, Claudinei, desde já eu agradeço pela recepção, né, por esse momento de você parar para conversar com a gente. E quem é Claudinei Teles? Claudinei Teles é uma pessoa morador de Quintana, nascido e criado aqui, nasci no ano de 1987, né? Nasci na fazenda, morando na fazenda. Tá menino ainda? Menino ainda, né? 2002, meu pai mudou para a cidade, né? Vimos o desenvolvimento da cidade, crescemos aqui, fomos criados aqui. Tivemos muitas experiências no mundo lá fora, até que chegou o dia da nossa conversão, né? Viemos para cá no ano de 2002, na ilusão de ser um peão de touros. Tem uma história aí também, tem uma trajetória. Verdade, aí. Você queria ser montador de... Queria montar em boi ainda. Montei por 5 anos profissionais, tivemos alguns títulos ali pela misericórdia de Deus. E só que não era o chamado de Deus para nossas vidas, né? Ficamos aí 5 anos aí na atualidade, montando, participando dos rodeios, representando o nome da nossa cidade, nas cidades vizinhas, cidade do interior aí. E Deus nos deu a graça de alcançar alguns prêmios pela misericórdia de Deus. Só que chega um tempo que a gente vai amadurecendo, tive alguns acidentes, né, que infelizmente nos tirou daquela trajetória ali do mundo do rodeio, vamos dizer assim. E com isso, né, a gente teve a oportunidade de conhecer a Cristo, né? A minha mãe sempre cristã, sempre foi da igreja,
uma mulher que sempre orou pela minha vida, né? Que sempre quis o nosso melhor. E eu falo que as orações dela fez efeito na nossa trajetória, né? Ali no ano de 2012, mais preciso, né? A gente tive um encontro com Jesus, né? Depois de passar muitos altos e baixos ali da trajetória, né? A gente teve um encontro verdadeiro com Jesus, que eu falo que é onde mudou as nossas vidas, né? Ali também conheci minha esposa, a gente se casou, estamos aí 18 anos de casamento, de casado. Que bênção! Né? E a sua esposa é de Quintana também? De Quintana também. A esposa é conhecida na cidade, filha da Tatinha, que é enfermeira. Ah, filha da Tatinha. Isso, a gente está aí vai para 18 anos, né, de união estável, casados, né? Constituímos uma família, temos 2 filhos, né? Temos a Mirella, de 11 anos, o Kainan, de 5 anos, né? Está crescendo nos caminhos do Senhor. E falar um pouquinho da minha conversão, né? Eu tive um encontro com Jesus, né? Porque quando Deus ele tem um plano na vida de uma pessoa, Deus ele vai traçar os caminhos da pessoa para que a gente já chegue a Cristo, né? E eu tive a oportunidade de chegar a Cristo, de conhecer Jesus, de conhecer o amor de Deus, né? Eu era uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa nervosa, uma pessoa que não tinha diálogo para conversar com as pessoas, né? Algo que isso me incomodava muito. E quando eu conheci Jesus, eu pedi algo para Deus, né? Eu conheci Jesus através da vida de uma pastora. Eu gosto de falar, de compartilhar com os amigos, que a gente nessa época ainda estava montando uns boi ainda. Aí todo domingo de manhã eu descia para a Fazenda São José. Ali na época morava o seu Zé Sartori, né? O saudoso Zé Sartori, que hoje mora o Reginaldo ali. E na época morava um amigo meu que morava na fazenda. O Reginaldo assiste todo o nosso programa. Ele vai acompanhar, tem história toda junto com nós aqui. Até esses dias eu estive lá com ele também na fazenda. E todo domingo de manhã eu descia para a fazenda, porque tinha uns boi lá, a gente montava nesses boi todo domingo de manhã. E a um desses domingos eu cheguei de manhã lá, eu lembro até hoje o Zé da São José falou para mim, o Nezinho, meu apelido é Nezinho, tá, irmãos? Para quem não conhece o nome, está sabendo pelo apelido. Ah, você é Nezinho também? É Nezinho também. Tem mais um Nezinho Quintana. Tem 3, né? Tem 3 Nezinho Quintana? Tem 3. E eu lembro que eu cheguei lá um domingo de manhã, e o Zé falou para mim assim, ó, vai vir uma pastora orar aqui na fazenda, porque os bichos estão morrendo tudo aí, e essa pastora vai vir na fazenda fazer uma oração aqui. Irmãos, eu lembro que naquela época eu era muito preso com as coisas do mundo ainda, e eu fiquei com medo de ficar lá, eu falei, não vou ficar aqui não, né? E queria vir embora da fazenda, eu doisado, até hoje eu conto esse testemunho, eu doisado, né? E não deu tempo de eu vir embora, essa pastora chegou ali na fazenda para fazer a oração lá na fazenda, e eu lembro que quando ela chegou, ela chamou a pastora Ivanete, da cidade de Tupã, que foi minha pastora por anos, né? Eu lembro que quando ela chegou na fazenda, ela olhou para minha esposa e chamou minha esposa pelo nome. Porque quando Deus tem um projeto na vida da pessoa, chama pelo nome. Ela falou assim, quem que é a Mariana? E Deus usou da vida dela, falou com a minha esposa, falou comigo, né? E eu lembro que Deus falou através da vida dela que Deus tinha uma grande obra a fazer nas nossas vidas, na minha vida, né? E eu não entendia os propósitos de Deus para nossas vidas, né? Eu sei que eu chorei bastante, eu não queria sair daquele mundo que eu vivia antes, eu não queria me desprender daquilo que me prendia, que era o mundo do rodeio, que era passear, que era viver mexendo com essas coisas que eu gostava de mexer demais, né? E eu lembro que aquela noite eu conversei com Deus. Eu falei para Deus, Senhor tem um plano na minha vida, então o Senhor tem algo a fazer na minha vida, que o Senhor faça uma obra, que eu encontre algo que eu venha ter a mesma alegria que eu tenho mexendo com os bois, mexendo com essas coisas do campo, de fazenda que eu gosto, que eu possa encontrar essa alegria no Senhor. E como eu falei, eu era muito impossível, irmãos, era muito nervoso, né, muito estourado, não sabia conversar com ninguém, e isso me fazia mal. E eu lembro que eu deitei de um jeito e eu amanheci do outro. Eu falo assim que o Espírito Santo de Deus, ele entrou na minha vida e fez uma obra, né? Ele trouxe calma, ele trouxe paz, ele trouxe temperança, ele trouxe amor, trouxe compreensão, né? Eu falo assim que essa obra, só Deus pode fazer, Hilário, né? Foi uma obra que eu falo assim que Deus fez uma transformação nas nossas vidas, né? Então, da noite para o dia, você se transformou. Você teve uma conversa com Deus, deitou, dormiu. Quando você acordou totalmente diferente. Verdade. Na madrugada, eu falo assim que o Espírito de Deus me visitou na madrugada e quando amanheceu o dia, eu senti paz, né? Senti alívio no coração, senti uma coisa muito boa que nada que eu tinha vivido lá fora poderia ser comparado com aquilo que eu estava sentindo, né? E isso criou um desejo no meu coração de entender quem era Deus, de saber mais das coisas de Deus. Criou um desejo ali pelas coisas do alto, vou dizer assim, né? Aí nisso eu lembro que essa pastora começou a fazer uma campanha na Fazenda São José,
E todo domingo ela ia, e todo domingo a gente estava lá na fazenda, né? E cada domingo Deus falava com a gente de uma forma, cada domingo ela era instrumento de Deus para nossas vidas ali. E isso foi crescendo o desejo, né? Foi crescendo o desejo no nosso coração para a gente querer entender mais das coisas de Deus. E passamos um processo muito difícil, né? Que aí vem as provas, vem as lutas, vem as dificuldades, né? Por diversas vezes ali Deus nos livrou da morte, né, de acidente, Deus guardou. Eu tive envolvimento com acidente com arma de fogo, eu falo que foi um grande livramento que Deus me deu também ali. Deus deu a vida, né, porque o inimigo queria ceifar para tentar impossibilitar os planos de Deus nas nossas vidas, mas porém nossa vida já estava na mão do Senhor, né. Eu sei que terminou essa campanha, foi 7 domingos, a gente foi os 7 domingos nessa campanha, e despertou um desejo, né? E eu já sabia que esse desejo estava sendo despertado através das orações da minha mãe, que orou pela minha vida a trajetória toda, né? E eu sabia que Deus tinha uma obra a fazer na minha vida, eu só não sabia qual seria a obra, né? E eu lembro que quando terminou essa campanha, a pastora falou assim: ó, a gente tem culto dia de domingo na igreja. Passou o endereço da igreja, cidade de Tupã, Ministério Monte Sião, pastor Ivanete, falou o bairro, falou o horário do culto, né? Eu sei que um dia domingo, a gente estava em casa, eu falei, vamos lá procurar a igreja daquela mulher, né? Caçar a igreja daquela pastora, ver se a gente acha. Eu lembro que eu saí de casa, debaixo de muita luta, o inimigo não querendo impossibilitar a gente chegar até lá, mas a gente conseguiu, a gente foi. E eu lembro que quando eu cheguei no culto, que eu pisei o pé na porta da igreja, era uma noite de domingo, a pastora estava pregando uma passagem do paralítico do tanque de Betesda, uma noite de Santa Ceia, né? Ali eu falo assim, foi o dia que Deus ele mudou nossas vidas por completo, né? E a gente pisou o pé na igreja, a gente foi bem acolhido, a gente foi abraçado, a gente foi cuidado. E eu louvo muito a Deus pela vida dessa pastora, né? Tem ela como minha pastora até hoje, que ela cuidou de nós, né? Ela catou a gente cheio de carrapicho ali, trouxe para perto. Ela me ensinou a orar, me ensinou a ler a Bíblia. Ou seja, ela dedicou o tempo da vida dela em nós, né? E nisso aí a gente começou a cada vez mais criando um desejo pelas coisas de Deus. E na época eu não era casado, a gente morava junto, não era casado. Ela falou, você tem que casar, você tem que se batizar, você tem que descer as águas, né? E isso aí foi criando um desejo. E ela falou assim, eu queria saber mais de Deus, eu queria poder sentir mais de Deus, né? E ela falava para mim assim, levanta de madrugada, hora de madrugada, vai ler a Bíblia de madrugada, fala com Deus de madrugada, né? E eu falei, Deus fala mesmo com a gente? Ela falou, não, Deus fala, é só você falar com Ele, Ele vai falar contigo, né? E eu lembro que isso aí aumentou o desejo de uma tal forma que a gente casou, não era casado, a gente casou. Aí eu não era batizado, né? Eu queria ser batizado nas águas, né? Para o novo renascimento ali, porque a gente que é cristão, que é evangélico, tem o batismo ali da conversão, o batismo para poder participar da Santa Ceia do Senhor. É o batismo por imersão nas águas, ali morrendo o velho homem, nascendo nova criatura. E eu queria me batizar, que eu queria participar da Santa Ceia, queria sentir mais algo de Deus ali. E a gente desceu as águas, se batizamos, né? E eu tinha um desejo de ser batizado com o Espírito Santo, né? É algo que estava no meu coração. E eu tinha o desejo assim, se eu for batizado com o Espírito Santo de Deus, eu vou ter mais intimidade com Deus, né? Porque parte do Senhor vai estar dentro de mim, né? E eu lembro que ela me ensinava a orar, irmãos. Ela ensinava a orar, falava, levanta madrugada, lê a Bíblia, ora, pede para Deus, né? E eu lembro que eu orava, levantava de madrugada, eu passava a madrugada orando, falando com Deus, chorando nos pés do Senhor, né? E nisso, irmãos, né, essa mulher que foi minha pastora, ela começou a investir no nosso ministério, ela começou a me dar oportunidade para dar uma saudação, para louvar um louvor, para ler um versículo da Bíblia, né? Porque tudo isso foi incentivo, porque a gente pode ter uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, né? E Deus vai cruzar a pessoa no nosso caminho que vai fazer com que aquela promessa se concretize. Eu entendo assim, Lara, né? E eu lembro que eu naquela sede, naquele desejo de querer ser batizado com o Espírito Santo de Deus, eu ia nos cultos, né? Eu via Deus usando os pastores, via Deus usando a pastora, eu falava assim, quero ser usado desse jeito também, né? Se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. E eu lembro que eu busquei muito por isso. Aí um dia a gente estava num culto, aí Deus usou a vida do irmã, a missionária Eliane, eu lembro até hoje, e ela falou assim para mim, movida pelo Espírito de Deus, porque Deus fala, irmão, quando Deus quer falar, Deus fala, Deus usa os seus profetas, Deus fala através da palavra, Deus fala no nosso íntimo, né? E Deus usou a vida dela e falou assim para mim, Hilário, falou assim, você está pedindo algo para Deus, e dentro de pouco tempo Deus vai te conceber o que você está pedindo para Ele, né? E eu pedia mesmo, né? E aí passou uma semana, passou 2 semanas, eu estava num culto um dia, e terminou o culto, e foi um amigo, o que hoje é amigo meu, que pregou nesse culto, chama missionário Mário, muito amigo meu hoje, e ele ministrando, no final da ministração, eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, Deus tem algo para te entregar hoje, e é hoje. É assim, quando Deus quer fazer, Deus faz, né? Eu lembro que ele levantou a mão, cheio de autoridade de Deus ali, e quando ele levantou a mão e começou a orar, e Deus me selou com o Espírito Santo de Deus, né? Quem entende as coisas de Deus está sabendo bem o que eu estou falando aqui. Deus me encheu do Espírito dele, Deus me batizou com o Espírito Santo.
E eu lembro que eu comecei a falar umas línguas que eu não entendia nada, e era Deus confirmando o batismo dele sobre a minha vida, né? E isso, irmão, foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus, né? Isso aí me fez aproximar de Deus, né? E de madrugada orando, buscando, já batizado com o Espírito Santo de Deus ali, se enchendo cada vez mais de Deus. É Deus usando pessoas para transformar pessoas, né? Para transformar pessoas. É pessoas transformando pessoas. Olha que bonito isso, que interessante, né? Que até hoje você carrega esse carinho, esse respeito por essas pessoas que te ajudaram, né? A colocar nos trilhos da estrada. Foi pessoas que passou pelas nossas vidas ali, que a gente chegou onde a gente chegou, não chegou sozinho, né? Sempre tem pessoas que Deus vai enviar nas nossas vidas para fazer a gente alcançar o nosso propósito, nosso objetivo, né? E eu lembro, irmãos, aí eu fui batizado, fui selado, fui cheio do Espírito de Deus, né? E o desejo de falar do amor de Cristo. Eu lembro que uma vez minha pastora falou assim para mim: você quer ter um galardão grande no céu? Eu nem sabia que era galardão. Eu falei: eu quero esse galardão aí. Eu falei: o que é galardão? Eu falei assim: galardão é recompensa. Quanto mais você fazer para Deus aqui, mais Deus vai te recompensar. E eu não queria recompensa terrena, irmãos. Meu objetivo era alcançar as coisas que vinham do alto, né? E eu falei: como eu faço para ter esse galardão? Eu falei assim: ganhar almas para Jesus. Ganhar almas. Ela falou assim: prega, fala do amor de Cristo, irmãos. Toda oportunidade, o crente no primeiro amor, o cristão no primeiro amor, desfrutando das coisas de Deus, ele fica ousado para falar do amor de Cristo. Eu lembro que eu saía, toda oportunidade que eu tinha, falava de Jesus para um, falava de Jesus para outro, e pregava para um, pregava para outro. Aí você vai começar a pregar na igreja. Começou a me dar oportunidade, irmãos, né? Não falo assim que eu sou pregador, mas eu comecei a compartilhar a palavra de Deus com pessoas, né? E através das nossas vidas, Deus começou a alcançar pessoas. Eu sei que nesse processo, a gente, morando em Quintana, eu congregava em Tupã, e eu tinha algo comigo, mas eu não perdia meus cultos. Era terça, sexta e domingo. Sempre fiel aí. Falei, fiel, mantendo compromisso ali de fidelidade com Deus, né? Terça, sexta e domingo. Passamos muita luta, passamos muitas provações, muito processo difícil, né? E só que Deus passou conosco, claro, né? Passamos as dificuldades que todo mundo passa, né? Mas eu falo assim que essa dificuldade que a gente passou foi uma preparação. Deus estava nos preparando para uma obra, porque Deus não vai enviar o seu soldado ali para um campo de batalha sem ele estar preparado para exercer a função dele na terra, né? Só que tudo que a gente passou, eu falo assim, que a gente serviu de experiência, para crescimento, né? Aprendizado. Aprendizagem, né? Aprendizado, a gente aprendeu muito, né? E com isso congregamos 4 anos na cidade de Tupã, fomos muito bem instruídos, né? Só que a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, que tudo há um tempo determinado. O meu período de tempo ali com a pastora Ivanete foi um período de crescimento, né? Onde eu tive uma experiência com Deus através da vida dela. Foi uma pessoa que me instruiu a forma correta da gente estar servindo a Deus, né? Mas quero voltar aqui a algo lá no comecinho, né? Mas o princípio da conversão foi através do Roque, antigo morador da cidade de Quintana, que eu levantei a mão e aceitei Jesus através da vida dele, da área na casa da minha mãe. Isso eu posso falar que foi lá para o ano de 2010, né? Eu aceitei Jesus, mas eu fui conhecer Jesus ali para o ano de 2012, mais ou menos, que eu tive o encontro de Jesus através da vida dessa pastora nossa. Congreguei com ela 4 para 5 anos, ela foi separado cooperador, fui levantada missionário, né? Só que, como eu falei, Eclesiastes capítulo 3 fala que tudo é um tempo determinado, né? O nosso tempo ali terminou com ela ali, saímos debaixo da bênção, abençoado pelas mãos dela, pela vida dela, né? Deixamos muitos amigos ali também naquela igreja, até hoje a gente tem contato com todos eles, né? E eu comecei a fazer um culto na casa da minha mãe. E o intuito do culto era para a minha família, né? A minha preocupação era com a minha mãe, com a minha esposa, da gente estar adorando a Deus, né? E eu sabia que Deus tinha uma promessa, que Deus sempre falava no meu coração: eu vou te dar um povo, eu vou te dar um rebanho, eu vou te dar uma igreja, você vai cuidar desse povo, né? E eu falava para os irmãos, eu não queria, Hilário, porque eu sei que é complicado, eu sei que é árduo, eu sei que é difícil, né? Mas todavia, que seria feita a vontade de Deus, não a minha vontade, né? E começamos esse ponto de pregação na área da casa da minha mãe, era todo sábado, né? Aí todo sábado eu preparava toda a área da casa da minha mãe ali, montava numa bicicleta, ou ia a pé, e saía evangelizando, bairro Salão Branco, as casinhas lá em cima, ia sair na casa dos amigos, entregando folhetim, convidando um, convidando outro, convidando um, convidando outro, né? Aí quando chegava 7h30, começava o nosso culto, né? Deixava as cadeiras tudo arrumadas, tudo pronto. Aí daqui a pouco, irmão, chegava gente, começava a chegar gente, não cabia o povo dentro da área, né? E resumindo para os irmãos, a gente fez culto 4 anos na área da casa da minha mãe, né? Então, do jeito que teve pessoas que te ajudou a te colocar no bom caminho, sim, com o tempo, e não muito tempo assim, você passou a também colocar pessoas no bom caminho. Isso, e verdade. Aí chegou até uma construção da igreja. Isso, verdade. Vamos fazer o seguinte,
Nós vamos chamar os nossos apoiadores, pode ser? Pode, fica à vontade. E na sequência, o Claudinei Teles, que é pastor Claudinei Teles, presidente, né, Sim. da igreja, ele vai contar para nós este passo tão importante da vida dele. Sim. Deu esse passo, essa largada na construção da igreja, que foi construída pelas próprias mãos, né, pelas próprias mãos, e teve a ajuda de tantas pessoas, que inclusive de outras religiões que também ajudaram. Verdade. Voltamos assim já. Roda de amigos, oferecimento. DJD Mercado, ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos, Cardone Distribuidora, Autoescola Millennium, DJD Fitness, Lojinha Kids, Casa Natan, Comercial Brenda, 14 Bis Eletrocores, Multicoisas, Distribuidora de Bebidas Os Irmãos, Beto Copino Barber Shop, Líder Supermercado, Itapuã Móveis Eletro. Por aqui o nosso programa, agradecendo sempre essas empresas, lojas e comércios que nos ajudam a levar tanta coisa boa. Cada programa é um programa sensacional, assim como hoje ao lado do pastor Claudinei. Pastor Claudinei, como a gente falou no primeiro bloco então, né, você passou por toda aquela transformação de pessoa, né? E aí você começou a transformar pessoas também. Foi, né? Eu falo assim que Deus tinha um chamado específico nas nossas vidas ali para levantar um exército dele na terra para fazer diferença para Cristo, né? Como eu estava dizendo ali no bloco passado, ali, a gente, um trabalho de 4 anos, ficamos congregando na área da casa da minha mãe, né? E aí, nesse trabalho, quando eu fui me dar conta, eu já estava pastoreando, apacentando pessoas ali, instruindo, ajudando, cooperando junto com eles ali para o crescimento de outras pessoas, né? E Cristo enviava, a cada culto, Deus enviava pessoas ali, alguns passou de passagem pelas nossas vidas, alguns permaneceu conosco até o dia de hoje, né? E tudo que é de Deus, Deus ele dá o crescimento, né? Deus foi dando crescimento, foi chegando pessoas, né? Pela misericórdia de Deus, a gente alcançou alguns dons do Senhor que a gente usa em prol do reino de Deus, da obra do Senhor, né? Que eu falo que é o dom de cuidar, de apacentar, de amar, de aconselhar, de ajudar, de orar. A gente tem que usar a ferramenta que Deus deu ali para o benefício do próximo, né? Não nada adianta você ter a ferramenta, não saber usar ela para o benefício do próximo, né? Isso cresceu o grupo de pessoas, né? 4 anos ali na área da casa da minha mãe. Eu tinha esse terreno, na época o pai separou, o pai deu o terreno para mim, era 3 partes, ele deu uma parte para minha irmã, uma parte para meu irmão e a parte para mim. Aí o meu propósito era construir nossa casa, né? Só que a gente, quando foi começar a querer construir a casa, Deus ministrou no meu coração que seria a construção do templo dele, né? Então eu falei, amém. Então, se é a construção do templo, Deus vai enviar os recursos para nós para construir a obra, porque fala assim, uma coisa eu tenho fé. Só que naquela ocasião eu não tinha condição financeira para construir um templo do zero, né? E eu sei que, eu falei, Senhor, então o Senhor falou, a gente vai construir. Conversei com meu pai, falei, pai, então a gente não vai construir a casa, né? A gente vai construir um templo, e nesse tempo nós vamos adorar a Deus, né? Que vai ser a construção da igreja, né? Aí eu lembro que em oração, uma vez de madrugada, Deus me deu o nome da igreja, né? Deus falou, a igreja vai se chamar Ministério Pentecostal Semeando a Palavra de Deus, né? Foi um nome que Deus me deu para essa obra, né? Deus me visitou num sonho, numa revelação de noite, e trouxe esse nome no meu coração, que hoje é o nome que é titulado da igreja, como o nome da igreja. E a gente iniciou a obra. Eu mandei aplanar o terreno. Na época eu trabalhava com construção, né? E comecei construindo sozinho, né? Eu falei, vou demorar 10 anos para terminar sozinho, né? Sozinho, você fala assim, como pedreiro mesmo, como pedreiro, fazendo o pedreiro, trabalho aí. Isso, como pedreiro. Batendo a massa, cavocando, tudo. E eu lembro que na ocasião, aí chegou um senhor, né? E muito conhecido na cidade, eu trato ele com muito carinho, como o meu irmão Pedro, muito conhecido aqui na cidade. Eu lembro que eu estava começando a esquadrejar o terreno certinho para começar a levantar a igreja, né? Ele chegou aqui, parou debaixo desse pé de árvore que está ali fora, ali, falou assim, eu queria saber se eu posso congregar com você, se eu posso concordar com você. Eu falei, lógico que pode, com certeza, essas portas abertas, né? Aí ele falou assim, eu vou te ajudar 15 dias. Eu falei, amém, irmão Pedro, obrigado, fiquei feliz, estava sozinho ali na mão na massa, estava sozinho, né, para construir o templo, né? Aí eu lembro que desses 15 dias que ele falou que ia me ajudar, ele me ajudou no período de 5 meses e meio. Olha só, gente. E não ajudou só com a mão de obra, não. Me ajudou com material, me ajudou com apoio moral, me ajudou com o serviço braçal dele, né? E através da vida dele, Deus foi enviando recursos, né, para a construção da obra. A gente foi muito abençoado, a gente já tinha uma reservinha que a gente estava juntando para construir o templo, né? Respaldamos a igreja, deixamos a ponto de cobertura, tudo bonitinho, ele me ajudando nesse processo todo, né? Aí chegou na parte do contrapiso da igreja, né? Aí eu lembro, até comentei com o Hilário aqui antes da gente começar essa matéria aqui,
Aí precisava fazer o contrapiso da igreja, a gente já estava com o recurso minado, né? E eu sempre fui uma pessoa, irmãos, que eu me dou bem com todo mundo, irmãos, né? Talvez ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Eu falo assim, talvez a pessoa não gosta da outra, talvez pelo aquilo que ouviu, mas nunca sentou e conversou com a pessoa para saber quem é a pessoa, né? Talvez faz um pré-julgamento da pessoa sem conhecer pessoalmente a pessoa. E eu lembro que amanheceu um dia, domingo de manhã, a gente aqui na igreja, né, mexendo com alguma coisinha aqui, aí o padre Claudinei chegou, né? Ele chegou até meu xará também, né, irmãos? Um abraço para ele, se ele for ver essa reportagem aqui. Padre Claudinei, tem uma semente vinda através das tuas mãos plantada nessa obra, que Deus te abençoe grandemente, né? Uma pessoa sensacional. Fora do comum, um amor de pessoa. Um abraço, viu, padre? Obrigado por tudo aí que o senhor fez aí pelo município, por nossa comunidade, né? O padre que sempre fez a união, né? Sim, e a gente tem um carinho, um respeito muito grande pela pessoa dele também, né? Fiquei feliz que ele está empossado ali na cidade de Marília, Deus abençoe essa jornada dele também. Eu lembro que esse domingo de manhã ele chegou e veio com um envelope na mão, e falou assim, eu senti de te dar uma oferta para te ajudar aqui na construção da igreja. Eu fiquei maravilhado, né? Eu fiquei feliz, né? Eu falei assim que o nosso objetivo é povoar o céu e não é placa denominatória de igreja que vai salvar. A Bíblia fala que quem vai entrar no céu é aquele que é limpo de mão e puro de coração, né? E eu fiquei muito feliz, né, com a ajuda que ele trouxe para a gente aqui na igreja. A gente conseguiu fazer a parte do contrapiso, tudo da igreja, me ajudou muito, né? Eu sou muito grato ali pela pessoa dele, por essa ajuda que veio através da vida dele, como demais outras ajudas também chegou até nós, né? Mas eu me senti maravilhado, irmãos, porque a Bíblia fala assim, quão bom e quão suave é, Salmo 133, que todos os irmãos vivam em união, né? Porque assim, essa união agrada a Deus, independente do templo que você está adorando a Deus. A Bíblia fala que quem vai chegar no céu? Aquele que é limpo de mão e aquele que é puro de coração, né? E por isso a gente está feliz, a gente aprendeu a respeitar as denominações, onde a pessoa congrega, onde ela adora a Deus, a gente aprendeu a respeitar a crença de cada uma delas. Eu falo que isso aí faz toda a diferença, né? Não é o crente que vai entrar no céu, não é o católico que vai entrar no céu, é aquele que é limpo de mão e puro de coração. De certo, você tem que ter um lugar para você servir a Deus, né? Mas quando a gente respeita os limites de cada um, a gente constitui muitas amizades aí que vai durar uma vida toda e vai terminar junto de Cristo naquele dia, né? Palavras bonitas do pastor Claudinei. Né? Amém. Né? Quantos anos que já tem a igreja construída aqui? Vamos estar para 9 anos, né, 9 do anos. templo construído, né, do templo. Né? A igreja está com uma história aí de 12 anos já, né, quando iniciou o procedimento dela, que foi na área da casa da minha mãe, né, também com 9 anos de trajetória, né. A gente construiu a igreja, edificamos, levantamos, Deus enviou recursos, né? Todo dia chegava uma provisão da parte de Deus. Eu lembro que na época eu ganhei carro para a construção da igreja, né? Eu ganhei bloco, ganhei muita ajuda para a construção da igreja, né? Eu lembro que na parte da cobertura da igreja, Deus usou a vida do Sebastião da SR, saudoso Sebastião da SR também, né? Foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conversar com ele um dia, ele contou o testemunho da vida dele para mim, né? E no meio desse testemunho da vida dele que ele contou para mim, eu peguei e compartilhei com ele, né? Que a gente estava numa obra também, que estava construindo uma igreja, e ele falou assim, que pé está a obra lá? Eu falei, está no pé de cobertura. Aí eu lembro que ele falou assim, você tem a cobertura da igreja? Eu falei, não tem, né? Aí Deus usou da vida e falou assim, então vou te dar toda a cobertura da igreja, né? Então fui abençoado ali através da empresa SR também ali, que veio através da vida do seu Sebastião, saudoso Sebastião, que a gente construiu, cobrir a igreja, né? Aí depois inauguramos a igreja, foi uma inauguração muito linda, né? No início da obra. Eu tive a oportunidade de trazer o Sebastião para pregar aqui. Quem conhece a minha rede social e entrar aí há anos atrás vai ver ele ministrando aqui nesse altar dessa igreja, né? Tivemos a oportunidade de conhecer a Via Amor, que foi um trabalho também elaborado ali, levantado pelas mãos dele, né? Na cidade de São José do Rio Preto, né? E eu falo assim, esse tempo foi construído para a glória de Deus, né? Eu falo assim, Deus enviou pessoas ali para semear nessa terra, né? E uma coisa que eu sempre falo comigo, tem no meu coração, que cada pessoa que plantou uma semente nesse altar, que me ajudou a hoje estar com esse tempo construído, eu sei que a recompensa de Deus vai chegar. Talvez não vai chegar através da minha vida, mas vai chegar através da vida do próximo, mas de uma coisa eu tenho certeza, vai chegar através das mãos de Deus, usando alguém, ou o próprio Deus te abençoando. No momento certo. No momento certo, porque tudo é um tempo determinado, né? E a gente é grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez, né? Hoje a gente tem um grupo de pessoas que está com a gente aqui, tem eu, tem minha esposa, tem os familiares que estão com a gente na obra, né? A gente está vivendo uma nova etapa, né? A gente alcançou outras cidades ali de Herculândia, alcançou a cidade de Tupã. Hoje a gente tem um trabalho somente na cidade de Quintana, porque eu entendo assim, tudo é um tempo determinado, né? A gente teve um período, que eu falo que foi um período muito difícil para mim, que eu optei por decisão de escolha, por algo pessoal que eu precisava, depois de 12 anos sem parar,
depois de 12 anos assim, sem dar um passo ali, fora daquilo que era o convívio religioso, né? Eu precisei de tempo para minha casa, precisei de tempo para minha família, né? E eu falo que a gente ficou 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio difícil, em parte, né? Só que eu precisava desse 1 ano e meio, eu precisava repor minhas forças, né? Precisava tempo para a gente também, porque quando a gente está à frente de um trabalho, irmãos, né? Eu vou aproveitar a oportunidade que a gente tem de compartilhar, talvez possa ter algum pastor, algum líder religioso, alguma pessoa que está na incumbência de cuidar de alguém que está nos ouvindo agora também. A gente precisa de tempo para a gente, né? Porque a gente é muito dado, a gente está para acolher, a gente está para abraçar. E há momentos que a gente também precisa do acolhimento, precisa do abraço, precisa da compreensão de alguém. E eu falo que esse período de 1 ano e meio foi um período difícil para mim, que eu precisei ficar sem apacentar. Mas, porém, a gente nunca destrilhou os pés do caminho do Senhor, né? Aí Deus deu uma nova oportunidade da gente restabelecer a edificação dessa obra, né? Eu falo que a glória dessa segunda casa é maior do que a da primeira, né? E a gente está a todo vapor com Deus na frente, com a graça de Deus, né? E o nosso objetivo é povoar o céu, né? Graças a Deus nós não temos rivalidade com ninguém. A gente se dá bem com todo mundo, fala assim, gosto do pessoal da nossa cidade, gosto da cidade que eu moro, gosto dos amigos que a gente constituiu aqui nessa cidade, né? E estamos aqui para acolher pessoas, estamos aqui para compartilhar. A gente não se intitula melhor do que ninguém, mas a gente tem uma experiência aí de vida, né? Vivida com Deus. A gente sabe que é uma vida devocionada e dedicada para Deus. A gente alcançou ferramentas de Deus para beneficiar outras vidas, e o que mais nos traz alegria, quando a gente vê que entra uma pessoa pelas portas ali, né? Talvez está com a vida destruída, o casamento está arruinado, talvez está precisando de um auxílio, de um abraço, né? E a gente está aqui para acolher, a gente está para abraçar, a gente está para chorar junto, para rir junto, né? E a gente vê aquela pessoa ali com a vida estabilizada, a gente vê aquela família que estava desvinculada, vê aquela família unida de novo. Eu falo que isso faz toda a diferença na vida do servo de Deus, na vida daquele que tem uma incumbência ali de transmitir a palavra do Senhor, né? Eu falo que a diferença é muito grande. Isso aí traz alegria no nosso coração, porque a nossa alegria é a vitória da igreja. Quando eu falo a igreja, no modo geral, eu falo as pessoas que estão debaixo de uma cobertura pastoral, as pessoas que estão debaixo ali na cobertura de um líder, né? Quando a gente vê as pessoas prosperando, crescendo, caminhando, você vê a família feliz, você vê a família bem, eu falo que é o êxito do cristão, né? O êxito do servo de Deus. Quando olha para o rebanho, olha para a igreja, o rebanho acolhe e cuida, você vê o rebanho crescendo, sendo abençoado por Deus, né? Isso aí é importante. Grande pastor Claudinei Teles no nosso programa hoje. Quanta história, quanta coisa boa, quantos exemplos trazendo no nosso programa, que nos ajuda sempre a gente ouvir testemunho, a gente estar ao lado dessas pessoas, assim a gente acaba aprendendo muito e faz muito bem para a gente. Para mim e para você que nos assistem em qualquer canto do nosso Brasil, a gente só agradece mesmo, porque é muito bom. O próximo programa pode ser contigo também, partilhando as suas histórias. Pastor, para finalizar o nosso programa, a gente agradece muito, né, pelo seu momento, por trazer isso para a gente. Fique-se à vontade para falar os horários dos cultos, os dias, né, que acontece aqui, o endereço também onde fica, né, estamos aqui no Salão Branco. E aí, para fechar, aquela oração de sempre para todos que nos acompanham. Amém. Só tenho a agradecer, Hilário, agradecer a cada um de vocês que vai ver esse vídeo, essa transmissão aí depois, ou está nos acompanhando aí, que vai estar acompanhando o Hilário, ó, taca o dedo no joinha lá. Isso, dá um curtir aí. Compartilha, porque é a forma de mais pessoas ser alcançadas através da vida do Hilário. Eu falei, muito bacana esse trabalho, né? Eu falei assim, a gente conhecer um pouco mais das pessoas que moram tão próximo da gente ali, conhecer a história de cada um, né? E eu só tenho a agradecer, irmãos, agradecer a liderança que a gente tem sobre a nossa cidade, agradecer cada um de vocês aqui que são moradores aqui da nossa pacata cidade de Quintana, cidade muito boa de se morar. Compartilha mesmo, ajuda na divulgação aqui do Hilário, um cara bacana. Ele chegou aqui, a gente conversou um pouquinho antes da gente estar iniciando esse procedimento aqui, essa transmissão aqui. E eu falei, talvez a gente não sentou e conversou, mas eu conheço a tua história também. Aí vai chegar um dia que quem vai entrevistar ele vai ser nós, né? Vamos sentar, vamos entrevistar ele. Vai falar um pouco da vida dele para nós também. Vamos contar, né? Tem muita coisa. Tem experiência, né? Chegou aqui, chegou pequenininho na cidade aqui, Deus está dando um crescimento, porque é assim que Deus faz com aquele que volta o coração para o Senhor, né? E eu só tenho a agradecer, irmãos, agradecer que cada um de vocês aí que vai ouvir, ver essa transmissão, e que Deus abençoe ricamente a tua vida. O tempo é curto para a gente compartilhar, são muitas experiências. Se a gente for detalhar cada uma delas aqui, vai terminar o sábado, vai entrar o domingo, a gente não vai terminar. Mas eu quero agradecer a oportunidade que eu tive junto do Hilário aqui, de estar compartilhando um pouquinho da nossa trajetória, né?
Quero agradecer a Deus. Hoje estamos aqui apacentando, a gente cuida de um rebanho aqui na igreja Semeando a Palavra de Deus, aqui no Salão Branco, na rua Irmã Gertrudes, número 890. Todos os domingos às 7h30 estamos aqui com a nossa família reunida para abençoar também a tua família. Talvez você não tenha uma denominação para servir a Deus, talvez você está desanimado, você está parado. Uma coisa eu vou falar para ti: nunca é tarde para recomeçar. E se for para recomeçar, recomeça com Deus. Não importa o que passou, a gente não pode mudar o passado, Lara, mas a gente pode constituir um futuro completamente diferente. Você pode fazer diferente a partir de hoje, mas não deixa para amanhã aquilo que pode ser feito hoje, amém? Não importa o que passou, o importante é aquilo que possa vir, amém? Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para homens, não olha para líderes, porque líder cai, homem falha. Olha para Jesus. Jesus, ele é o quê? O autor e o consumador da nossa fé, amém? Então, quero agradecer a Deus, agradecer mais uma vez, Hilário, que Deus abençoe ricamente a tua vida, que Deus te dê muita graça nesse trabalho que você está fazendo, um trabalho bacana, que Deus alcance vidas através da tua vida também, que é um servo do Senhor também, amém? E quem sentir no coração de estar cultuando conosco aqui, todo domingo, às 19h30, estamos aqui para compartilhar algo de Deus com vocês, amém? E numa nova oportunidade a gente vai compartilhar. Tem muita coisa para a gente compartilhar, que ainda eu sei que Deus vai preparar uma nova oportunidade para estar com cada um de vocês aí, através das redes sociais aí, vai ser bacana. Estamos aqui para aprender um com outros aqui. Eu creio que Deus vai continuar abençoando, amém? Então a minha oração é que Deus abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu lar, que tudo que estava dando errado possa passar a dar certo, e que o nome do Senhor seja glorificado sobre a tua vida, que Cristo seja o centro da tua vida, que você coloque Cristo no centro de tudo, porque as demais coisas Deus vai acrescentar para ti, amém? Que Jesus te abençoe, que Deus te abençoe ricamente, no nome do Senhor Jesus, amém? E não olha a aparência do homem, tá, irmão? Nós preparou aqui meio corrido, talvez você fale, o pastor está de boné, o pastor está assim. Não, irmão, olha para Jesus, porque muitos olham o exterior, né, o que está do lado de fora. Isso aqui não vai entrar no céu, não. Olha para o coração, amém? Olha para a intenção. Amém, Lário? Amém. Prazer, Deus abençoe. Muito obrigado. Foi uma alegria compartilhar contigo esse momento de experiência, hein? E não vai ficar só nisso, não. Tem mais por vir. Tem mais assunto para vir. Junto com o pastor Claudinei, a gente deseja para você uma semana abençoada da presença de Deus na sua família, no seu trabalho, no seu caminhar. Que todo o seu caminho, todas as suas estradas possam ser abençoadas. Abraço para todo mundo e nos vemos por aí. Até qualquer hora. Até. Roda de Amigos, oferecimento DJD Mercado, ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos, Cardone Distribuidora, Autoescola Millennium, DJD Fitness, Lojinha Kids, Casa Natan, Comercial Brenda, 14 Bis Eletrocores, Multicoisas, Distribuidora de Bebidas Os Irmãos, Beto Copino Body Shop, Líder Supermercado, Itapuã Móveis Eletro.